Olá pessoal, hoje a gente vai resolver esse problema aqui de backtracking que está no SPOG, que é o Vone e seus dominós, né? A ideia aqui é o seguinte: você recebe um tabuleiro de 7 por 8 com uma determinada configuração, e aí você tem 28 peças de dominó, que é o dominó padrão, então 00, 01, 02 e assim por diante. E aí depois 1 e 1, 1 e 2 e assim por diante, então 2 e 2, 2 e 3, dominó normal. E você tem que colocar todas as peças aqui nesse tabuleiro, de tal forma que a peça do dominó coincida com essa configuração que é dada aqui. Então, por exemplo, se você estiver nessa posição aqui que eu vou marcar, 1, você poderia colocar, por exemplo, 1 e 6, se for nesse 6 aqui e nesse. Ou então 1 e 4 para o lado de cá, aqui no caso seria a mesma pedra, 1 e 4, aqui no caso seria a bomba de pio, né? 1 e 1, aqui para baixo. Então essa aqui, então para cada posição você tem até 4 configurações para você colocar, no máximo. Tomando cuidado, porque se você estiver nas quinas, você pode ir para fora do tabuleiro. Então você vai ter que verificar se você não passa do tabuleiro. E você também não pode utilizar uma peça que você já tenha utilizado antes, né? Então, por exemplo, se você botou aqui uma configuração e usou o 0 e 2, você não pode usar o 2 e 0. Lembrando que é a mesma peça. Então 0 e 2 é a mesma coisa do que 2 e 0, tá? Então você não pode utilizar mais de uma vez a mesma pedra. Então são essas as condições aí que a gente tem que ver para o nosso backtrack. Então, voltando aqui para o problema, essa aqui é aquela configuração, né, inicial. O que é que a gente vai fazer aqui? A minha ideia do backtrack foi a seguinte: eu começo aqui numa determinada posição, por exemplo, eu começo aqui de cima e tento ver quais são as possibilidades de configuração. Então aqui eu posso, quais são os candidatos? Eu posso fazer 0 e 1 ou 0 e 3. Quando é que eu sei que um candidato é válido? Eu sei quando ele é válido quando eu não andei ainda, não preenchi ainda essas duas casas do tabuleiro. Por exemplo, 0 e 1, eu não andei ainda aqui para a posição 1, nem a posição 0. E eu sei também que ela é válida quando eu não utilizei ainda aquela pedra, né? Então, se essas duas situações acontecerem, então aquele é um candidato válido. Então eu fiz duas matrizes aí para me auxiliar. A primeira matriz é essa daqui, que tem tamanho 7 por 8, que é a mesma matriz aqui do tabuleiro, né? Então eu vou chamar essa matriz aqui que eu recebo, vou chamar de board, para dizer que é o tabuleiro que eu recebi. Essa aqui eu vou chamar de estado, state. E nesse caso aqui eu vou guardar, vou inicializar sempre com 0 e vou botar 1 se eu já tiver andado naquela casa. Então quando está vazio aqui, faz de conta que está 0. E essa daqui eu vou usar para determinar se eu já utilizei aquela peça de dominó, vou chamar de bones. Perceba que essa matriz de dominó, eu vou fazer, por exemplo, se eu botar 1 aqui, significa que eu já utilizei a pedra 0 e 0. Se eu botar 1 aqui, significa que eu já utilizei a pedra 1 e 3, que é a mesma coisa que 3 e 1. Então, quando eu for verificar aqui uma determinada configuração, eu vou sempre ordenar. Eu vou pegar o menor valor, por exemplo, se for 3 e 1, eu vou pegar o menor valor entre 3 e 1 e vou usar como índice da linha. E o maior eu vou usar como índice da coluna. De tal forma que eu não vou utilizar essa matriz, nem essa casa, nem essa, nem essa. Então eu vou utilizar somente a metade dessa matriz, certo? Poderia até pensar em uma representação mais eficiente, mas essa aqui é rápido. Então eu vou utilizar somente essa parte superior aqui dessa matriz. E eu vou representar as minhas peças do dominó. Então a primeira questão é como é que eu vou andar. Então, por exemplo, aqui eu vou começar com 0 e 0. Aí eu verifico, 0 e 0, eu estou na posição 0, né? Eu vou verificar, eu andei aqui para 1? Não andei para 1. Então esse 1 aqui é um candidato, dado que eu estou verificando aqui a peça 0 e 0. Eu andei para 3? Não. Então
Esse cara aqui é um candidato, 0 e 1, e... opa, tecla errada. E esse aqui também é um candidato, 0 e 3, certo? São os dois candidatos para essa posição. Aí, suponha que eu selecionei 0 e 1. Se eu selecionei essa posição aqui, aí o que é que eu faço? Eu marco essa casa aqui como visitada, marco essa como visitada e marco que eu utilizei a 0 e 1. 0, 1, marco aqui que eu utilizei esse pedaço aqui como visitado. E aí eu tento o próximo. Nesse caso, você vai ter que escolher uma forma de andar nesse tabuleiro para você preencher todas as casas. Eu optei por fazer sempre da esquerda para a direita e para baixo. Então eu ando isso aqui como se fosse uma matriz mesmo. Eu começo aqui, depois venho para cá, para cá, para cá e assim por diante. Obviamente que vão ter alguns casos em que a pedra a posição que você vai andar já foi ocupada antes. E aí nesse caso você tenta a próxima, tá? Então eu fiz uma função que, dado uma posição, uma linha e uma coluna, eu mudo a coluna. Eu vou mudando a coluna se a próxima coluna estiver desocupada, e se ela estiver ocupada eu passo para a próxima. Tomando cuidado que quando você chegar na última coluna, se você tentar andar para a próxima, na verdade você precisa pular uma linha. Então dessa forma eu andei aqui em todo o tabuleiro. Então, aqui nesse caso, marquei, vou para o próximo, né? Aí eu faço backtracking e tento andar para essa casa. Para essa casa daqui, do 3, eu tenho duas possibilidades também. Dois candidatos válidos, esse e esse. Aí vamos supor, mais uma vez, que a gente escolheu esse. Aí nesse caso você vai marcar como visitado essa e essa, e vai marcar a casa 3,5 como a pedra 3,5 como utilizada. Aí você vai aqui para o próximo, vai ser 0 e 6, e você vai marcar aqui que você andou nessa posição aqui do tabuleiro, né? Que é essa e essa. E aí você utilizou a pedra 0,6. Aí você vai aqui de novo 2,5, e aí você marca essa aqui como visitada, e aí você marca a pedra 2,5. E aí depois você vem aqui para casa 2, aí, só que, perceba, ao tentar colocar 2,5, a casa está livre, você não visitou ainda, mas em compensação, a 2,5 você já utilizou aquela pedra, então você não pode colocar outra pedra igual aqui nessa posição do tabuleiro, então sobra outra possibilidade válida que é fazer isso aqui. 2,0. Então 2,0, agora você vai marcar como visitado essa e essa. E marcar que você utilizou a pedra 0,2, né? Na verdade aqui você marca como 0,2, 2,0, lembrando sempre que o menor índice vai ser o índice daqui. Aí você estava no seu board, aqui, você teria que vir para essa casa aqui. Só que essa casa aqui já está visitada. Então para onde você vai? Você não vai mais para essa casa. Vou apagar aqui essa posição e você viria agora para essa posição aqui. Aí você tenta 2,2 e 2,3, são as possibilidades. 2,2 é válido, você não utilizou 2,2 e está válido e está o livre aqui no caminho. Então você marca aqui como visitado 2,2 e aí você marca aqui que você andou para cá. Então você fez isso. Aí vamos mais um pouquinho. Aí você vai agora 3,2. 3,2, você 2,3. Não andou e a casa está livre. Então você visita esse aqui. Marca aqui que você visitou. E você marca aqui a 2,3. 2,3 como... aí agora o seu índice está aqui. Quando você der o próximo, você vai vir para essa daqui, que também está ocupada. Que está ocupada. Aí você vai dando... Eu fiz essa função recursiva, tá? Então toda vez que está ocupado eu chamo o próximo elemento, chama a própria função e ele vai andando, próximo, aí vai chegar aqui, 5,1, 5,1 está livre, 5,1 eu já usei, que é a pedra 1,5, não. Então você vai usar esse cara aqui e vai marcar essas duas casas. E aí você, 1,5, essa pedra você já usou. E assim por diante, certo? Então essa é a estratégia
quando é que vai ser a sua condição de parada? A sua condição de parada vai ser quando você utilizar todas as pedras aqui dessa matriz aqui, né? Dessa parte superior aqui, que é a parte útil. Então são todas as pedras do seu dominó. Quantas pedras tem aqui? O próprio problema já disse que são 28, mas se você quiser, você pode contar aqui esses espaços em brancos, que você vai ver que tem 28. Né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então são 28. Então a sua condição de parada é quando você chamar a função backtracking, o seu def for igual a 28. Quando isso acontecer, ou seja, quando você andar, ou você pode contar a quantidade de pedras que você usou, não importa, mas quando você usar as 28, é a sua condição de parada, e aí você, quando isso acontecer, o que é que você faz? Eu criei um contador global, e aí no caso eu preciso contar quantas configurações são válidas. Então quando isso acontece, eu incremento esse contador, counter mais, e faço o backtracking, eu saio daquela chamada específica do backtracking. Aí o que é que vai acontecer? Você vai desempilhar aquelas chamadas recursivas e vai tentar uma outra configuração. Aí se você chegar em 28 de novo, você aumenta mais um nesse contador e assim por diante. E assim essa é a estratégia para resolver esse problema.